Vamos ao texto sagrado, Jonas, capítulo de número 2. Quando é que você mais ora? Em que circunstâncias sua vida de oração é intensificada? Eu sei, irmãos, que nós oramos regularmente. Amém? Eu sei que dentro do que chamamos período devocional diário, nós oramos e lemos a palavra de Deus regularmente. É a vida do cristão. Mas o que tenho em mente são aqueles momentos da vida nos quais nos sentimos obrigados, forçados, impelidos a orar mais e mais. Quando é então que você ora mais? Quando foi a última vez que você foi forçado a orar muito mais do que você ora regularmente? Há um irmão entre nós que é super espiritual quando entra no avião. Ao entrar no avião, quando o capitão diz, olha, nós vamos fechar as portas, preparem-se, vamos decolar, ele se transforma num gigante de oração. Quer encontrar um irmão de oração, faça uma viagem com ele, que a sua esposa que o diga. Ele se transforma num gigante, ora no início, ora no pouso. Se o capitão falar em turbulência, então ele ora por todo mundo. Eu acho que esse irmão precisa até viajar mais de avião. Parece-me que viajar faz bem à sua vida espiritual. Com isso eu quero ilustrar, queridos, a verdade desse texto. Deus sabe como nos colocar no modo oração. Deus sabe como nos levar à experiência da oração. Deus sabe como nos colocar de joelhos. Quando foi a última vez que você foi forçado a permanecer dias de joelhos em oração a Deus por alguma coisa? Não sei se você já percebeu no conhecido Salmo de número 23, como Davi o organizou. Os 3 primeiros versos, não vou pregar no Salmo 23, mas a título de ilustração. Nos 3 primeiros versos, Davi usa a terceira pessoa do singular, falando sobre Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me guia às águas tranquilas. Ele me conduz pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Não é isso que está lá? Terceira pessoa do singular. Quando entramos no verso 4, ele muda. Ele sai da terceira e volta para a segunda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado e o teu bordão me consolam. Eu penso que com isso Davi está ilustrando a mesma verdade deste texto. Nos tempos de prosperidade, nós falamos muito sobre Deus. Nos tempos de adversidade, nós somos forçados a falar muito com Deus. Nos tempos ou nos pastos verdejantes da vida, nós celebramos muito a Deus e nós falamos muito acerca do que Ele faz. No vale da sombra da morte, nós falamos muito com Deus, a fim de que Ele faça outra vez o que Ele já fez. Deus sabe como nos colocar no modo oração. Eis uma razão para o seu vale da sombra da morte, eis uma razão para os meus vales, eis uma razão para os tempos de adversidades, porque Deus os permite para nos colocar de joelhos em oração. Ele não faz isso apenas para nos ver de joelhos. Ele não nos envia a adversidades, porque Ele ama nos ver chorar, gritar ou entrar em desespero, não. Ele faz isso porque Ele ama conversar conosco. E Ele sabe como nos trazer para perto,
a fim de ouvir a nossa voz e responder às nossas orações. Eis o que temos neste texto. Um homem dentro de um vale da sombra da morte, de joelhos, orando a Deus em aflição e agonia. E um Deus bem perto dele, ouvindo a tudo e respondendo prontamente. Vamos ler o texto? Jonas, capítulo de número 2. O texto sagrado nos diz o seguinte: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Vamos orar, queridos? Senhor, nós queremos te dar graças por este dia tão especial, que o Senhor separou para a tua adoração. Obrigado. Obrigado por esta reunião, por todos os meus irmãos que aqui estão, por tudo que já fizemos, pelas músicas que cantamos a ti. Pedimos que o Senhor receba o nosso culto, que ele chegue às suas narinas como cheiro agradável, que o Senhor se alegre em nós e por nós, e desta forma também se agrade em nos abençoar com a tua palavra e presença. Eu sei, Senhor, que diante de mim há várias pessoas que estão hoje vivendo em vales sombrios, tenebrosos, em situações adversas como a de Jonas, ou quem sabe a de Davi, como teus filhos viveram no passado. E a minha oração, Senhor, é que nós não percamos as grandes bênçãos das adversidades da vida. Que o Senhor nos ajude a perceber a importância da oração, e que o Senhor se agrade em responder todas as nossas orações para a glória do teu nome e para a alegria do nosso coração. É assim que nós te oramos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Antes, queridos, de entrar no texto do capítulo 2, eu queria fazer com você dois movimentos. Um deles ao redor do texto e outro que entra no seu contexto imediato, histórico e literário. Primeiro, eu preciso dizer para você que eu acredito piamente que nós estamos diante de um texto literal e não alegórico. Digo isso porque algumas pessoas tratam este episódio como se fosse uma alegoria, uma parábola, uma figura que aponta para uma verdade profunda espiritual. Porque
acredito que esse texto se trata de um episódio literal. Eu vou citar um estudioso por nome de Stuart Olyott, britânico, um homem de Deus, que estuda há muito mais tempo do que eu. Ele apresenta, no mínimo, 3 razões para acreditar que esse texto é literal e não alegórico. A primeira delas é que parábolas ou alegorias não trazem pessoas reais. E Jonas é um personagem real, histórico. Está registrado nos anais da história dos reis de Israel e viveu historicamente no 8º século antes de Cristo. Jonas é um personagem real e uma parábola não apresentaria um personagem real. Uma segunda razão são os relatos também históricos de pessoas que viveram experiências semelhantes, de descobertas de grandes peixes do tipo tubarão branco, com pequenos cavalos dentro, com pessoas dentro de seu ventre e coisa do tipo. Há relatos históricos de pessoas e de animais que foram engolidos por grandes peixes do mar. E o mais importante de tudo para mim, para tratar esse texto como literal e não alegórico, é o que Jesus pensava dele. Na verdade, eu creio em todo o Antigo Testamento porque creio em Jesus. E quando Jesus falou deste texto e deste episódio, ele não os tratou como figurados, como parábolas ou alegorias. Ele os tratou como eventos literais. E se Jesus é Deus e conhece passado, presente e futuro e jamais erra e peca, porque, diria eu, o contrário. Ao mesmo tempo, eu sei que não estamos diante de algo natural, ordinário. Eu sei que estamos diante de algo extraordinário e sobrenatural. Estamos diante do que chamamos de milagre. Mas não nos surpreende o fato de Deus realizar milagres. Surpreende, irmãos? Do início ao fim das Escrituras, a sua vida é um testemunho vivo do poder de Deus em operar milagres. Amém, queridos? Segundo movimento é o movimento interno. Eu me volto para dentro do texto, me volto para o capítulo 1 e vou me situar ou situar vocês dentro da narrativa. Estudamos na última semana com o nosso irmão Araoni sobre o capítulo 1 e a mensagem do capítulo 1. Jonas recebe uma missão: vá à grande cidade dos assírios, Nínive, e proclame contra ela uma mensagem de julgamento. Por que ele foge? Por que ele não vai? Porque os assírios são as piores pessoas do mundo. São os inimigos de Israel. Era mais ou menos como dizer: olha, vá para a cova dos leões e tenha certeza, eles vão matá-lo. Sabendo disso, Jonas foge. Talvez, mais do que isso, talvez Jonas tenha fugido, como ele revela no capítulo 4, porque ele não queria a salvação dos ninivitas. Os ninivitas eram tão maus, ruins, que Jonas disse: eu não quero pregar para eles, porque eu sei que Deus vai salvá-los, e eu não quero ter parte nisso. Ele se rebela contra Deus, desce ao porto de uma cidade próxima, entra num barco, numa cidade chamada Jope, e entra num barco que ruma na direção oposta, para a cidade de Tarsis. Desce ao porão do barco ou do navio e viaja tranquilamente. Pensa que Deus não está vendo, que Deus não se importa, que Deus não vai se intrometer, que Deus não vai invadir sua vida. E Deus o faz. Deus o pega em alto mar, Deus bate na embarcação, Deus começa a bater na tentativa de acordar o seu profeta, até que ele é despertado por Deus, sobe, vê tudo aquilo e tem consciência: Deus está me caçando, Deus está me procurando. Ele diz aos marinheiros: olhem, o Deus criador dos céus e da terra está irado comigo, porque eu estou fugindo dele. Querem resolver isso? Me lancem ao mar.
Eles relutam por um tempo, mas querem salvar suas vidas e terminam lançando Jonas ao mar. Imediatamente, a tempestade cessa. E o resultado imediato é o louvor a Deus. Os marinheiros que antes clamaram aos seus deuses, agora se voltam para o Deus de Jonas. Fazem sacrifícios a este Deus e o reconhecem como o único Deus verdadeiro de suas vidas. Mas Jonas está no mar. O barco se vai, ele fica para trás e vive uma situação de desespero. E quando ele pensa que já não há mais esperança, o capítulo 1 termina dizendo que Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas. Mas o peixe não engole Jonas para machucá-lo, e sim para preservá-lo. O peixe não aparece para matar Jonas. O peixe aparece para salvar Jonas. É uma salvação estranha. É uma salvação nada agradável, mas ainda assim é salvação. Ele vai para dentro do peixe, onde fica 3 dias e 3 noites. E o que ele faz lá, gente? Ele ora. Ele dobra os seus joelhos, ou quem sabe o seu coração, ergue a sua voz a Deus e clama ao Senhor. Se no capítulo 1, o narrador sagrado nos apresenta o movimento de Deus na direção de Jonas para alcançá-lo, salvá-lo, no capítulo 2, o narrador nos apresenta a movimentação de Jonas na direção de Deus. O profeta encontrado por Deus se volta. Se no capítulo 1 ele estava de costas para Deus, no capítulo 2 ele é apresentado de joelhos, diante de Deus orando. E ele ora com a convicção bíblica de que Deus responde aos seus filhos, até mesmo aos mais desobedientes. Espero que você nunca seja engolido por um grande peixe. Mas eu sei que alguns estão cercados por problemas, dificuldades, algumas externas, outras internas, que às vezes são até mais difíceis de se resolver. E eu estou aqui para lhe dizer que Deus as permitiu, a fim de que você se colocasse de joelhos e orasse. E a fim de que, de joelhos em oração, você ouvisse a resposta de Deus. Sabe por quê? A grande verdade deste texto: Deus responde aos seus filhos, aos mais aflitos, perturbados, distantes, desviados, pecadores, desobedientes. Ele é um Deus de graça e misericórdia, louvado seja o seu nome. Diante disto, querido, Jonas, no capítulo 2, nos apresenta 3 verdades maravilhosas acerca do Deus que responde às nossas orações e acerca das nossas orações, ou do estado delas, ou de como nos encontramos quando oramos. E você as tem no seu boletim, na 2ª página, 3 verdades acerca deste Deus maravilhoso que responde às orações. Primeira delas, Deus responde aos seus filhos que se acham desesperados. Se é assim que você se acha aqui, não se desespere ainda mais. Louve a Deus, porque Ele responde às suas orações. Veja que o texto começa com o local da oração. O texto diz: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Não foi nos pastos verdejantes. Não foi quando dormia tranquilamente no porão do navio. Não foi quando servia no templo em Jerusalém. Jonas ora ao Senhor quando se acha dentro do grande peixe. Deus permite adversidades a fim de que oremos a Ele.
Mas veja uma nota interessante. O autor diz que dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, que era o seu Deus. Ele fugia de Deus. Ele desobedeceu a Deus. Ele desejou não ser mais um homem de Deus. Eu não quero ser profeta de Deus. E aqui ele está dizendo, estou orando ao meu Deus. Porque até quando o homem de Deus deseja não ser mais homem de Deus, Deus continua desejando e sendo Deus dos homens de Deus. Ele não desiste dos seus filhos. Do local, ele fala do seu contexto, de onde esta oração nasceu. Ele diz, em meu desespero, clamei ao Senhor. Do ventre da morte, gritei por socorro. Veja que ele está falando no tempo passado. Ele está dentro do grande peixe, mas ele está falando da experiência do mar. Eu me vi desesperado. Eu me vi no ventre da própria morte. Não havia mais esperança, não havia mais saída para mim, não havia mais recursos. O contexto de sua oração é o desespero. Ele ora, e qual é o resultado? Ele nos diz no verso 2: Ele me respondeu, o Senhor ouviu o meu clamor. Louvado seja o Senhor por isso. Depois de nos falar sobre o local da oração, o seu contexto, ele fala sobre a oração. Qual é o conteúdo dela? Como é que ele começa? O que usa? Do que ela trata? Ele começa com Deus. Toda boa oração, toda oração bíblica começa com Deus. Pai nosso que estás no céu. Aqui está Ele. Mas ele começa num lugar meio estranho, ou de uma forma estranha, falando de Deus. Porque ele diz o seguinte: Deus, jogaste-me nas profundezas. Jogaste-me nos corações, ou no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, e todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. É estranho isso. É estranho porque no capítulo 1, verso 15, o narrador diz que quem jogou Jonas ao mar revolto foram os marinheiros. Aqui Jonas olha por trás dos homens e diz: a real causa não foram eles, não foram os marinheiros que me jogaram aqui, foi Deus. Foi Deus quem me jogou no coração dos mares. Foi Deus quem me abateu com suas fortes ondas. Foi Deus quem me colocou dentro das correntezas e me perturbou. Isso é estranho, irmãos, mas é a mesma compreensão de Jó diante de todo o seu sofrimento. É a mesma compreensão do Salmo de número 42. É a mesma compreensão de todos os homens de Deus comprometidos com a revelação do Senhor. Mas o resultado disso foi tão terrível, imediato, que Jonas diz no verso 4: fui expulso da tua presença. Ele poderia estar preocupado apenas com o seu corpo. Ele poderia estar preocupado apenas com sua vida física, mas ele não está. Ele está muito mais preocupado com sua vida espiritual, porque ele sabe que estava fugindo de Deus. Ele sabe que é um pecador contra o Senhor, e esta situação literal gera dentro dele a sensação do abandono, da expulsão. Eu fui expulso da presença de Deus. De repente, surge uma conjunção adversativa. Elas sempre são muito importantes. Surge um contudo. Isso gera uma transformação nos acontecimentos ou uma direção contrária. Eu me sentia expulso da presença de Deus. Eu estava no coração do mar, todas as ondas do Senhor batiam sobre a minha cabeça e eu pensei que estava expulso de sua presença. Contudo, diz Jonas,
olharei de novo para o teu santo templo. Ele está agora dentro do ventre do peixe. Não é agradável, mas ele não morreu. Não é a melhor das salvações, mas ele está vivo. E olhando para aquela experiência, quando ele se achava no coração dos mares e pensava, morri e fui expulso da presença de Deus, agora ele diz, não, Deus foi misericordioso comigo. Deus me salvou das profundezas do mar, me apanhou na boca de um peixe e me deu uma nova chance. Louvado seja o Deus de Jonas. Você consegue se identificar com a situação de Jonas? Você já se sentiu assim? No meio do desespero? No olho do furacão? Pior do que isso, você já sentiu, já teve a sensação de que as ondas de sofrimento e de adversidades que abatem, ou que abatiam, ou se jogavam sobre sua vida, eram elas as ondas do Senhor? Já teve a sensação de estar impuro na presença de Deus? De ser expulso ou afastado de Deus? Deus disciplina, diz Hebreus capítulo 12, os seus filhos. E Ele os disciplina porque os ama. Augustus Nicodemos, falando sobre esse texto, ele diz, a marca do amor de Deus nem sempre é a ausência do sofrimento. Na maioria das vezes é a presença dEle. C.S. Lewis, falando no auge da Segunda Guerra Mundial sobre o problema do sofrimento, imagine a Inglaterra lutando contra Deus e o mundo, e ele escrevendo, e ele diz o seguinte: o sofrimento é o megafone de Deus para acordar um mundo que está surdo. Conversei com um amigo recentemente e ele me disse, no leito de um hospital, Renan, eu louvo a Deus por esta doença. E eu olhei para ele estranhando e perguntei, por que, meu irmão? Ele disse, porque Deus me libertou de um pecado do qual eu não conseguia me libertar. Então eu estou aqui louvando a Deus por isso. Perceba, Deus age na história, nos acontecimentos. E Ele disciplina os seus filhos, mas não apenas para puni-los, é para abençoá-los. Mas vejamos por dois ângulos estes primeiros versos, ou o nosso contexto, relacionando-o com o de Jonas. Se você se sente expulso da presença de Deus por seus pecados, se você se sente afastado de Deus por falhar contra Ele, como é que você lida com isso? Se você tem esta sensação de Jonas, fui expulso da presença de Deus, como é que você trata disso? Você trata disso como trata de tudo mais. E eu espero que vocês estejam vendo, domingo após domingo, como nós resolvemos problemas cristãos. É olhando para Cristo. Nós olhamos para Cristo, irmãos. Olhamos especialmente para o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Como foi que Ele nos comprou a presença de Deus? Como foi que Ele nos comprou a segurança da salvação eterna? Como foi que Ele nos comprou a entrada nos céus? Na cruz, não foi? Sim ou não? Vocês se lembram das palavras registradas por Marcos, quando Jesus estava pendurado naquela cruz? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lembram-se destas palavras? E o que elas significam? Meu Deus, por que me abandonastes? Do que Jesus estava falando? Será que Ele estava preocupado com a não intervenção de Deus Pai?
Será que ele estava dizendo: estou chateado, porque não me salvastes da cruz do Calvário? Será que era isso que Jesus tinha em mente? Não, irmãos. Jesus veio para morrer na cruz do Calvário como um sacrifício perfeito no lugar dos pecadores. Ele não estava reclamando de Deus, do tipo: não viestes me salvar. Sabe do que ele estava falando? Dos nossos pecados. Na cruz do Calvário, como Jonas, Jesus se sentiu expulso da presença do Pai. Os nossos pecados estavam sobre ele. O inferno estava sobre ele. E o resultado desta grande bênção que chamamos de salvação, para ele imediatamente foi esta sensação: o Pai se voltou para longe, eu não tenho a sua presença comigo, eu fui expulso. E por que ele foi expulso? Ele foi expulso, meu irmão, para que você fosse recebido. Ele se sentiu abandonado, para que você se sentisse hoje e eternamente abraçado. Ele morreu na cruz do Calvário e viveu esta sensação infernal de não ter os olhos da bondade de Deus sobre si, para que você tivesse a sensação do céu na terra e eternamente. Qual é a implicação disso? Uma vez em Cristo, nada vai nos separar de Deus. Uma vez que estamos em Cristo, boa notícia para alguns e péssimas, pelo menos imediatamente para outros: você não vai conseguir fugir de Deus. Se você for para a direita, lá Ele estará. Se for para a esquerda, lá Ele estará. Como diz o salmista: se subir aos céus, lá Tu estarás. E se fizer a minha cama na sepultura, lá também Tu estarás. Os nossos pecados já não nos separam de Deus. Cristo pagou por nossa salvação. Então pare de fugir dEle. Pare de se esconder dEle, você não consegue. Como cantamos, Ele nos ama furiosamente. Olhando por outro ângulo, talvez você não se sinta expulso da presença de Deus por seus pecados, mas talvez você se sinta abandonado por Ele. Quem sabe as ondas do Senhor se abatem sobre você e você se pergunta: onde está o meu Deus? Como o salmista, número 42. Como é que você lida com esta sensação? Às vezes eu também não sinto, irmãos, mas eu sempre sei. E embora a minha alma oscile, eu bato nela com o que sei. E eu digo para ela como salmista: por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Por que estás inquieta? Espera em Deus, descansa nele. O meu rei por fim se levantará do seu trono. Pastor John Piper escreveu um artigo com o título: Deus derruba aviões e salva os seus passageiros. Não sei se você se recorda do avião que caiu no rio Hudson, cercanias de Nova York, há alguns anos atrás. Uma semana depois, o pastor Piper tomou emprestado a ilustração e escreveu este artigo. E ele diz: Deus derruba aviões. Por quê? Porque o avião caiu por causa de pássaros. Pássaros passaram bem em frente das duas turbinas, foram sugados, quebraram e o avião caiu. E ele diz, biblicamente, quem guia o voo dos pássaros? Deus. Ele não está dizendo que Deus é a causa do mal, o agente do mal, mas Ele é o soberano sobre o mal. Ele coordena, supervisiona, permite, impede, permitiu. Mas depois ele passa a pergunta: quem é perfeito senão Deus? O pouso foi chamado de o pouso perfeito da história, irmãos. Se o piloto tivesse inclinado o avião um pouco para frente ou um pouco para trás, o avião teria explodido no rio.
Mas ele fez um pouso perfeito e os 286 passageiros foram salvos. E aí ele conclui: o Deus que pode permitir a queda de um avião pode salvar todos os seus passageiros. Isso ilustra esta verdade. Não sei quais são as ondas de Deus que se abatem sobre você. Não sei o que Ele está derrubando, quebrando, machucando. Mas o que eu sei é que este Deus que envia ondas também envia peixes. Este Deus que envia adversidade também envia salvação. Este Deus que vem ao nosso encontro com disciplina, vem também com graça e misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Segunda verdade que Jonas nos ensina sobre este Deus que responde às orações: Deus responde aos seus filhos que se acham aprisionados. Ele nos fala do lugar da oração, do objeto da oração, do contexto do nascimento da oração. Depois ele começa a oração. Primeiro, ele fala sobre a salvação diante do desespero. E depois, nos versos 5 e 6, ele fala sobre a salvação diante da prisão, do abismo ou do fundo do mar. O verso 5 nos diz: as águas agitadas me envolveram, o abismo ou o caos me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Tudo está cercando, prendendo, aprisionando, engaiolando o profeta. Ele sente que as águas o envolveram, o abismo ou o caos, a desordem, faz o mesmo, e ele sente que até as algas marinhas estão contra ele, prendendo-o no fundo do mar. Verso 6 ele diz: afundei, até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo. Em outras palavras, ele está dizendo: eu cheguei ao poço, e de lá eu não pude mais descer. E até aqui é uma queda constante. Ele desce de sua cidade a Jope. Depois ele desce ao porão do barco. E agora ele desce ao fundo do oceano. Não tem como mais descer. Ele chegou ao fundo do mundo, ou ao fim do mundo, ao fundo do poço. Pior do que se achar no fundo do poço é ter a sensação de que nunca mais você vai sair de lá. Não sei se você já viveu isso. Mas é exatamente o que Jonas está experimentando. Pois ele nos diz no verso 6: as trancas deste abismo infernal me aprisionaram para sempre. Estou preso, 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 preso. Não tenho como subir, não tenho como abrir, não tenho como lutar, não tenho como respirar, não tenho como voltar à superfície. Outra vez surge uma conjunção adversativa. Ele está preso, ele sente-se engaiolado pelo abismo. Mas de repente, falando do passado outra vez, ele diz: mas quando estava preso, perdido nas profundezas das águas, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Toda glória e toda honra por este livramento é de Deus. Já esteve preso, aprisionado em pecados, acorrentado a vícios terríveis? Já se sentiu dominado? Já foi levado ao abismo? Já viu os efeitos do pecado destruindo, machucando, maculando tudo? Já chegou ao fundo do poço?
moralmente falando, espiritualmente falando? Como é que você lida, irmão, com o seu fundo do poço? Como é que você lida com esta experiência, queda moral e espiritual? Como é que você lida com seus vacilos que acabam muitas vezes no fundo do poço? Outra vez, gente, Jonas está olhando para trás e falando do Deus que salva. Nós fazemos o mesmo. O nosso Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância, amém, irmãos? Ele veio também para nos libertar, amém? Há inúmeras razões pelas quais Cristo morreu. Uma delas, segundo Hebreus capítulo 2, Cristo morreu para nos libertar. De quê? Do medo do pecado e da condenação do pecado. Como foi que Ele fez isso? Se entregando para ser preso. Ele não nos salvou com um tanque de guerra. Ele não nos libertou com um exército. Ele não nos libertou com poder humano. Ele nos libertou abrindo mão do seu poder. Ele se entregou para ser preso, foi condenado injustamente e fixado numa cruz para morrer como um criminoso. Muitos não entenderam e o tiveram por fraco, por louco. Mas naquele exato momento, o homem mais poderoso do universo abria mão de lutar com o seu poder contra os homens para nos salvar das nossas prisões. Jonas, fazendo um paralelo com Cristo, chega às portas do abismo da morte. Jesus não. Jesus entra por elas. Jesus visita, adentra a morte. Jonas, diz o texto, volta da sepultura. Ele vive uma experiência de quase ressurreição. O nosso Cristo não vive uma experiência de quase ressurreição. Ele morre. Passa 3 dias dentro do abismo da morte. Mas ao terceiro dia, ele ressuscita. Por quê? Diz Pedro na sua primeira pregação de Atos 2. A morte não podia detê-lo. Ele morre e ressuscita, queridos, com este propósito: libertar os cativos, libertar os pecadores do medo do pecado e da condenação do pecado. E qual é a implicação disso? Meu relacionamento com Deus não é mais baseado no medo, no que eu faço ou deixo de fazer. Ora sou mais santo, ora menos santo. Ora acerto mais, ora erro mais. Ora estou aqui, ora estou aqui. Espiritualmente falando, nós oscilamos. Mas a grande verdade do Evangelho, para os que vivem muitas vezes presos aos seus pecados, é esta: não viva o seu relacionamento com Deus com base no que você faz. Viva o seu relacionamento com Deus com base no que Ele fez por você na cruz do Calvário. Não tenha medo de Deus. Sobre você já não há mais condenação. Amém, queridos? Amém. Se esta não é a sua situação, se você não se sente aprisionado por pecados, mas se sente aprisionado pelas circunstâncias adversas da vida, lembre-se do mesmo Cristo. Como foi que Deus resolveu o nosso maior problema? Como foi que Deus resolveu a coisa mais impossível do universo? Reconectar um homem pecador a um Deus santo. Ele se fez homem, o que era impossível. Ele morreu na cruz, entregando a sua vida, o que para os poderosos era impossível. Ele ressuscitou da morte, o que era impossível. Se Ele fez o mais difícil, por que Ele não nos atenderia
no mais fácil. Sabe o que você deve fazer hoje, seja qual for a sua situação? Dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor, na certeza de que Ele ouvirá o seu clamor. Amém, queridos? E por fim, uma última verdade acerca deste Deus que responde às nossas orações. Nos versos 7 a 10, Jonas nos conta que Deus responde aos seus filhos que se acham arrependidos. Lugar da oração, ventre do peixe. Objeto da adoração, Deus de Jonas que não desistiu dele. Contexto da oração, seu desespero. Conteúdo da oração, o que nós acabamos de ver. Salvação, graça e misericórdia de Deus diante das adversidades da vida. Depois, Jonas conclui o seu texto com atitudes diante do que Deus fez. Atitudes de arrependimento. As únicas duas marcas que Deus espera dos pecadores para a certeza de sua salvação é fé no que Ele é e fez em Cristo Jesus e arrependimento. E aqui Jonas nos dá marcas de arrependimento. Primeiro, ele começa no coração do texto, oração. Verso 7 ele diz, quando a minha vida já se apagava, quando eu já estava às portas da morte, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu santo templo. Uma das marcas do verdadeiro arrependimento é a oração por salvação e livramento. Outra marca não pode ficar apenas no campo da oração. Outra marca que ele nos apresenta, lealdade a Deus. O verdadeiro cristão revela lealdade. Jonas diz, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Ele está pensando no capítulo 1. Quando subiu ao navio, todos estavam orando aos seus deuses e caçando os seus deuses, e eles nada puderam fazer. Jonas diz, não, eu vou me voltar ao Deus verdadeiro, vou ser leal e fiel a Ele. Por quê? Lógico, só Ele salva. Mais do que lealdade, Jonas diz, eu vou revelar gratidão e oração, ou melhor, adoração. Uma outra conjunção adversativa agora na boca de Jonas, e falando do próprio Jonas, eu vou desprezar os ídolos, não serei assim, como serei? Mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a Ti. Uma das razões pelas quais Deus permite a adversidade, gerar no nosso coração gratidão, adoração. Ele sabe que foi Deus quem fez tudo aquilo. E ele está agora intacto, salvo. E ele diz, Senhor, só me resta agradecer e oferecer-te um culto. Mais do que isso, gente. O arrependimento verdadeiro promove o ministério cristão. Não há cristão genuíno, sentado, que não faz absolutamente nada pela causa do Senhor. Jonas diz, dentro do ventre de um peixe, o que eu prometi cumprirei totalmente. Sabe o que ele está falando? Eu não gosto dos ninivitas. Eu não gosto de fazer tua obra desse jeito. Mas é assim que o Senhor quer. Eu vou voltar lá e eu vou cumprir o meu ministério, porque eu amo agradar o Deus que se agradou em salvar a minha vida. E por que ele faz isso? Porque ele ora, porque ele clama, porque ele se arrepende, porque ele adora, porque ele agradece, porque ele promete. Razão óbvia, e ele conclui sua oração. Porque a salvação vem do Senhor. Preste atenção nisso. Ele não se arrepende para ser salvo. Ele é salvo e por isso se arrepende. Entendeu?
Ele não fez para receber. Ele recebeu a salvação e por isso ele fez. É um dom de Deus. Ele estava às portas da morte. Nada podia fazer, Deus o salvou. E então ele diz: eu vou fazer para Deus, porque Ele fez por mim. Não é obrigação, é gratidão. E o texto termina onde o próximo capítulo começa, com a segunda chance que Deus dá a Jonas. Ele ordena o peixe, como ordenou os leões na cova, para não comerem Daniel. Ele ordenou o peixe para que vomitasse Jonas lá no ponto de partida outra vez, para que ele fizesse a viagem até Nínive. E isso é assunto para a próxima semana. Por aqui, eu queria perguntar a você, e a gente já está terminando. Você revela estes sinais de arrependimento? Por que isso é importante, irmãos? Como eu disse, os dois grandes sinais, marcas, segurança da sua salvação, são fé e arrependimento. Conhecer a Cristo, conhecer o que Ele fez por você, amá-lo acima de todas as coisas e revelar isso na prática. Você revela isso? Em outras palavras, você tem certeza de sua salvação. Você tem certeza de que foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo e transformado. Não é levantar as mãos. Não existe isso na Bíblia. Não é assinar um cartão. Também não existe isso na Bíblia. O que existe na Bíblia é o que Deus espera de nós: fé e arrependimento. Segundo esse texto, nós temos marcas do arrependimento. Uma delas, o cristão verdadeiro, salvo, que se arrependeu dos seus pecados, vai viver uma vida de oração e uma vida de lealdade. Na prática, o que quero dizer com isso é: o cristão vai abandonar os seus ídolos, os seus falsos deuses que prometem e não cumprem alegria, prazer, salvação. E vai se voltar para Cristo, a fim de ter nele verdadeiro prazer, verdadeira alegria e verdadeira salvação. O que quero dizer com isso, queridos, é que o cristão, ele vai fazer do alvo da sua existência a lealdade a Deus. Não existirá mais nada, ou nada mais será tão importante. Ele não se encontrará com Jesus uma vez por semana. Ele andará com Jesus todos os dias da sua semana. Ele não vai separar 2 horas por semana para ouvir a palavra do Senhor. Alguém alcançado pelo Evangelho não vai aguentar tanto tempo. Alguém alcançado pelo Evangelho vai amar, ler e conhecer o Deus que o salvou. Ninguém vai dizer amém? Alguém alcançado pelo Evangelho vai ter uma vontade incessante de adorar a Deus, de agradecer a Deus. O apóstolo Paulo, falando àqueles que são cheios do Espírito, no capítulo 5 de Efésios, ele diz: estas pessoas cheias do Espírito falarão entre si com salmos, cânticos de adoração, e por tudo serão agradecidas. Outra vez, Deus permite a adversidade, para que eu veja a mão dele me salvando, a fim de que eu o louve para sempre e me lembre do que ele fez por mim. O cristão que desfruta deste arrependimento, ele vive para servir a Deus. Ele não vive para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é acessório. Facilita o prazer, o bem-estar, mas não é a meta da sua vida. É o meio da sua vida. É a moeda do prazer cristão. Ele vive
para servir a Deus e ao seu próximo. Ele ama fazer isso. É imperfeito, erra, desobedece, faz errado, mas ama. Se você não evidencia todos estes sinais, não se desespere. Não é você mesmo quem os realiza, quem os produz. O arrependimento é dom de Deus. Eu quero que você ore por isso, para que Deus promova no seu coração. Jonas diz: a salvação vem do Senhor. O arrependimento vem do Senhor. A fé vem do Senhor. O amor a Deus vem do Senhor. A vontade de servir vem do Senhor. A vontade de contribuir vem do Senhor. A vontade de viver por Ele vem do Senhor. É um dom de Deus. Se ela veio, ou se ele veio, o arrependimento, duas coisas, no mínimo, acontecerão, ou acontecerão. Seus olhos se abriram para ver sua prisão, seu pecado e seu estado, e ao mesmo tempo os seus olhos se abriram para contemplar a beleza, a glória e a salvação de Jesus. Que Ele promova arrependimento no nosso coração. E veja, irmãos, que eu não estou falando apenas de pessoas que não têm um compromisso com Cristo, ou de cristãos nominais. Eu estou falando de cristãos como Jonas, que vez por outra fogem para longe de Deus. Quando é que você ora mais? Quando é que a sua oração é intensificada? Uns oram mais no avião, outros no hospital, outros diante de uma fila de banco, outros ao ver sua casa em estado deplorável. Quando é que você ora mais? A verdade, embora contextos diferentes, é que Deus nos coloca para orar. E os vales existem principalmente para nos fazer buscar a Deus. Se você se acha num deles, em alguma experiência do tipo dentro de um grande peixe, ou quem sabe afundando num mar revolto, eu termino com duas verdades maravilhosas, cheias de esperança para você. A primeira delas é que a prova, meu irmão, vai passar. Não sei se você percebeu, o texto começa e termina com o peixe. Jonas está dentro e Jonas está fora. Penso que o autor sagrado organizou assim de modo a apresentar esta verdade. O cristão não vive eternamente na prova. O cristão, como dizem os nossos irmãos pentecostais, passam pela prova dando glória a Deus. O cristão entra dentro do grande peixe, mas uma hora ele sai. O seu vale vai terminar. O meu sofrimento um dia vai terminar. A experiência do vale da sombra da morte um dia passará. Ela passa, até mesmo quando a morte chega, porque às vezes ela chega, na verdade ela sempre chega. Ela bate justo e ímpio, cristão e incrédulo. Ela não escolhe cor, classe ou religião, ela aparece e abate. Mas até na morte, o cristão pode louvar a Deus, porque ela passa. Seja qual for, em alguns segundos apenas, o cristão sairá do abismo da morte para os braços do Todo-Poderoso, onde viverá para sempre. Sua prova passa,
mas Deus a enviou com o propósito de te trazer para perto. Segunda verdade, para a gente terminar, Deus não desistirá de você. Sua obediência nunca será perfeita, a minha também não. Mas quando o arrependimento é verdadeiro, ainda que oscilemos, Deus jamais desistirá de nós. Eu já contei isso para vocês, mas vou contar de novo e com isso eu concluo. Certa vez eu estava numa reunião de oração à noite, quando pedi a Deus uma oportunidade para pregar o Evangelho ainda naquele dia. Saí da igreja, voltei para minha casa e quando passei pelos portões do lugar onde morava, percebi que o segurança era novato. Tive a impressão clara de que ele era a pessoa. Então eu parei, voltei e em oração disse: meu amigo, eu não sei seu nome, não sei se você acredita, mas eu estive orando por você. E eu quero lhe falar sobre Jesus. Comecei dizendo: Jesus te ama. E a prova do seu amor, Ele morreu por você na cruz do Calvário, mas eu não pude continuar, irmãos. O segurança começou a chorar copiosamente. E eu não entendi nada, parei, me calei e esperei. Até que ele conseguiu balbuciar alguma coisa e me disse: você não entende, entende? Eu falei: não. Você não sabe o que eu estou vivendo, sabe? Eu falei: não. E ele me respondeu: faz 3 dias que eu oro incansavelmente perguntando: Senhor, será que tu ainda me amas? Será que há lugar para mim no meio do povo que vai morar contigo no céu? Deus não desiste dos seus filhos. Esteja onde estiver, Deus não desiste de você. Por que não nos prostramos diante dele? Por que não nos arrependemos diante dele? Por que não firmamos com ele hoje, outra vez, quando estamos diante de sua mesa, o compromisso de viver para ele, de ser dele, de responder ao que ele fez por nós?